Olá, futuros cadetes! Vamos dar sequência então na sua tela princípio da publicidade. Quero te apresentar rapidamente o artigo 387 do nosso Código de Processo Penal Militar. Está dizendo o seguinte lá no CPPM: a instrução criminal, ou seja, estamos aqui em fase de a instrução criminal, fase de processo penal militar, ou seja, já houve oferecimento da denúncia pelo Ministério Público Militar, já houve recebimento da denúncia pelo juiz de direito do juízo militar ou do juiz federal da Justiça Militar da União e virou processo. Então nós estamos aqui em fase de instrução criminal, tudo bem? Então vai, a instrução criminal será sempre pública, podendo, excepcionalmente, a juízo do Conselho de Justiça ser secreta. Opa! O que está dizendo? Que ela pode, excepcionalmente, ser secreta, desde que o exija o interesse da ordem e disciplina militares ou a segurança nacional. Pessoal, os senhores acham que a esta altura do campeonato, com a Constituição da República em vigor, será que este artigo foi recepcionado pela nossa Constituição da República? Pessoal, claro que não. Então, esse artigo não foi recepcionado pela Constituição da República. Não é possível restringir publicidade de instrução criminal, exceto, especialmente em segredo de justiça, para pessoas que não estão ali envolvidos naquele processo penal militar, mas para o advogado, para o réu, para o promotor de justiça e para o próprio juiz que está presidindo o feito, né, não existe essa história de sessão secreta, ok? Então, realmente não submeteu ao 93.9 da nossa Constituição, não foi recepcionado, não passou pelo filtro valorativo do 93.9 da nossa Constituição da República. Na sua prova de processo penal militar, isso pode cair? Pessoal, poder pode. Por quê? Porque o 387 continua lá depois do 386 e um antes do 388. Então, como é que a sua banca pode te cobrar? Bom, eu acho que ela não vai te cobrar esse artigo, porque ela vai abrir margem à celeuma jurídica da constitucionalidade ou não da norma, tá? Então, ela vai abrir margem. Mas pode ser que ela copie e cole esse dispositivo? Pode ser. Eu, honestamente, não acredito, tá? Por quê? Porque, de novo, ela vai abrir margem para a discussão de um recurso em razão da não recepção evidente desse dispositivo do CPPM, tá bom? Bom, dá um traço aí no seu caderno, né? Fechamos aí princípio e vamos agora sim trabalhar o tema aplicação da lei processual penal militar. Bom, pode voltar para mim aqui, por gentileza. Este tema geralmente é o tópico 1 do conteúdo programático, não só do CFO da PM de Minas, porque esse curso é direcionado especificamente para esse concurso, mas, em geral, de todos os certames que cobram o processo penal militar, geralmente este é o tópico que estabelece esta disciplina, na disciplina processo penal militar, que vem falando em aplicação da lei processual penal militar. Mas foi importante nós anteriormente trazermos questões aqui de densidade jurídica, né, de algumas discussões importantes, porque a gente já parte de agora em diante com uma outra cabeça, com uma outra reflexão a respeito da disciplina. Bom, aqui dentro, o que é que a gente vai precisar saber para a prova em aplicação da lei processual penal militar? Primeiro, a gente precisa saber em que momento esse processo penal militar ou as normas do CPPM são aplicados. A aplicação no tempo. Em relação a quem? Ok? Em relação a quem eu vou aplicar? A aplicação
do processo penal militar em relação às pessoas. E também a gente vai precisar responder algumas perguntinhas onde esse processo penal militar tem aplicação. Territorialmente falando, onde é que esse processo penal militar é aplicado. A gente vai trabalhar aqui a aplicação em relação ao lugar, ao lugar da aplicação do processo penal militar. Você respondendo essas 3 perguntinhas, quando, em que local, e em relação a quem, você consegue sanar as questões de prova envolvendo este tópico. Então, quando, onde, em relação a quem, você respondendo isso, você está bem para matar questões envolvendo o tópico a aplicação da Lei Processual Penal Militar. Pode jogar na tela para mim, por gentileza? É exatamente o que eu coloquei aqui, a abrangência do processo penal militar em relação ao tempo, em relação ao território e em relação às pessoas. Tudo bem? Então, em relação ao tempo, ao lugar e às pessoas. Vamos seguir aqui. Bom, tá aí então artigo 1º do Código de Processo Penal Militar. Você abre o seu CPPM, você já enxerga lá, artigo 1º. O que nós temos? O processo penal militar reger-se-á pelas normas contidas neste Código, assim em tempo de paz como em tempo de guerra, salvo legislação especial que lhe for estritamente aplicável. Pessoal, uma primeira questão de prova envolvendo o artigo 1º seria perguntar se o Código de Processo Penal Militar se aplicaria em tempo de guerra. Será que o nosso Código de Processo Penal Militar tem aplicação em tempo de guerra? Ou será que existe um outro CPPM para estabelecer em tempo de guerra? O que você acha, pessoal? O que vocês acham? O artigo 1º ele é muito claro. Então não caia na pegadinha de que o CPPM só se aplica para crimes militares em tempo de paz. Não! Ele se aplica tanto para crimes praticados em tempo de paz, assim como em tempo de guerra. Tempo de paz e em tempo de guerra. É o mesmo código. É o mesmo Código de Processo Penal Militar, tanto para tempo de paz quanto para tempo de guerra. Vem o parágrafo 1º e diz: nos casos concretos, se houver divergência entre essas normas, que essas normas, pessoal? As normas do Código de Processo Penal Militar. E as normas e as de convenção ou tratado de que o Brasil seja signatário, prevalecerão quais? Pessoal, olha isso aqui, hein? Se o Brasil absorver ordenamento jurídico, normas de convenção ou tratado internacional, e se essas normas oriundas de tratados e convenções internacionais colidirem com as normas do CPPM, quais vão prevalecer? O próprio código, de forma muito inteligente, o legislador, olha só, 1969, o legislador já está prevendo, ele já escolheu a predileção. Quais dessas normas vão prevalecer? Prevalecerão as normas de tratado ou convenção de que o Brasil seja signatário. Vamos a um exemplo? Está aí na sua tela. Professor, de forma abstrata, eu entendi, mas na prática, como é que se daria isso? Te dou um exemplo agora, concreto, que os juízes aplicam. Ok? Vamos lá? Vejam, o seu artigo 77 do Código de Processo Penal Militar diz aí: a denúncia conterá o rol das testemunhas em número não superior a 6. Olha isso. Então, o promotor de justiça está oferecendo denúncia. O promotor de justiça oferece denúncia. Então, o Ministério Público Militar tem direito em arrolar 6 testemunhas. Então, vai lá, com indicação de sua profissão e residência
e o das informantes com a mesma indicação. Beleza. Só que vem o artigo 417, parágrafo 2º do seu CPPM e diz o seguinte: as testemunhas da defesa, olha aqui, defesa, poderão ser indicadas em qualquer fase da instrução criminal, desde que não seja excedido o prazo de 5 dias, após a inquirição da última testemunha de acusação. Então, veja, primeiro, eu vou ouvir, pode ser uma questão de prova, né? Eu vou ouvir, né, oitiva, lá na instrução processual. Primeiro, testemunhas da acusação e depois, na sequência, testemunhas de defesa. Tudo bem? Beleza. Então está dizendo, olha, as testemunhas de defesa, não excedido 5 dias após a inquirição da última testemunha da acusação. Ok, já tinha lido. Agora continua. Cada acusado poderá indicar até 3 testemunhas. Veja isso. Eita. Cada acusado poderá indicar até 3 testemunhas, podendo ainda requerer sejam ouvidas testemunhas referidas ou informantes. Pessoal, o que é que nós temos aqui? Evidentemente, nós temos 2 normas em conflito. Por quê? Olha só, ele está dizendo que a acusação tem 6 testemunhas, mas a defesa só tem direito a 3 testemunhas. Será que é isso mesmo? O que na interpretação sistemática do Código de Processo Penal nós estamos vislumbrando aqui? Violação ao quê? Ao que nós chamamos de paridade de armas. Ou também, isso pode ser na sua prova, vindo como isonomia processual. E onde é que está, pessoal? Onde é que está essa garantia de paridade de armas e de isonomia processual? Onde é que está? Pessoal, a paridade de armas e isonomia processual está expressamente garantido no Pacto de São José da Costa Rica. Então, vou colocar aqui do lado, ó. Deixa eu mudar a canetinha. No Pacto de São José da Costa Rica. E o Pacto de São José da Costa Rica, ele inclusive foi recepcionado pela nossa Constituição de acordo com o Supremo Tribunal Federal com status de supralegalidade. Havendo, inclusive, um chamado controle de convencionalidade. Controle de convencionalidade aqui entre a legislação ordinária e o Pacto de São José da Costa Rica. Ainda que assim não fosse, o parágrafo 1º do artigo 1º é evidente em dizer, clarividente em dizer que prevalecem as normas do Pacto de São José. Então, o que é que os juízes federais da Justiça Militar da União e os juízes de direito do juízo militar no Brasil têm adotado? A aplicação do parágrafo 1º do artigo 1º do CPPM, que diz que prevalecem as normas desse tratado ou convenção internacional. E o pacto diz em paridade de armas. Na prática forense, na prática processual castrense, o que é que os juízes fazem? Concedem 6 testemunhas à defesa. Professor, mas a lei diz 3. Mas quando o juiz concede 6, o que é que ele está fazendo? Está aplicando a própria lei, que diz que prevalece o pacto, e o pacto garante a isonomia processual. Então, se a acusação tem 6, a defesa também tem que ter 6.
O que é isso? Eu estou fazendo uma interpretação sistêmica do Código de Processo Penal Militar. Viu como é que não dá para interpretar em tiras, em pontos isolados, de forma hermética, cada ponto do código? A gente precisa ter uma visão global da legislação, do Código de Processo Penal Militar. Ok? Vamos para frente? Bom, pulamos aqui para o artigo 5º, depois eu volto no artigo 2º, 3º e 4º, fiquem tranquilos. Exatamente para pegar o gancho da aplicação da Lei Processual Penal Militar no tempo. E o artigo 5º diz para a gente que as normas deste Código aplicar-se-ão a partir de sua vigência, inclusive nos processos pendentes, ressalvados os casos previstos no 711 e sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior. Pessoal, o que eu vou aplicar aqui? Aqui, mesma regra que você usa lá no CPP comum. É a regra do tempus regit actum. O ato é regido pela lei de seu tempo. E isso é corolário do princípio da imediatidade da lei processual penal militar. Imediatidade da lei processual penal militar. Ok? Uma questão que foi à época discutida sobre a incidência desse artigo 5º foi exatamente sobre a redação do parágrafo 2º do artigo 82 do CPPM, que entrou em vigor lá em 1996, com a Lei 9299 de 96, que foi uma norma que trabalhou com competência, inclusive alterou o próprio Código Penal Militar à época, no parágrafo único do artigo 9º. Eu já falei com vocês lá em Penal Militar sobre essa lei, que é a Lei 9299 de 96. Mas a redação passou a ser o seguinte, olha, nos crimes dolosos contra a vida praticados contra civil, a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à Justiça Comum. Então, nos crimes dolosos contra a vida praticados contra civil, a Justiça Militar encaminhará os autos do IPM à Justiça Comum. Pode voltar para mim aqui. Pessoal, esse artigo ele é polêmico. Por quê? Ele está dizendo o seguinte, olha, policial militar ou militares da União. Veja, os militares, né? Se praticarem crimes dolosos contra a vida de civil, o IPM vai para a Justiça Comum. Né? Bom, a gente trabalhou isso lá em Penal Comum, mas eu tenho algum tempo aqui, vamos investir um tempinho em vocês aqui também em processo penal militar. O que acontece? Vamos lá. Qual é a competência hoje de julgamento dos crimes dolosos contra a vida de civil praticados por militares em serviço? Se o militar em serviço for um militar da União, compete o julgamento à Justiça Militar da União, por aplicação direta do artigo 124 da Constituição da República e também artigo 9º, parágrafo 2º do Código Penal Militar. Agora, do outro lado, se nós estivermos diante de um militar estadual, quem é que julga esse processo? Tribunal do Júri, 7 jurados da Justiça Comum, porque isso não é um crime militar. Tudo bem? Bom, para essa redação, essa solução, ela veio, a rigor, de forma definitiva, com a emenda constitucional 45, lá em dezembro de 2004, com a chamada reforma do Poder Judiciário. Ela trouxe uma alteração no 125, parágrafo 4º da Constituição da República. Tudo bem? Pois bem, em 2004, no meu sentir, automaticamente houve uma revogação tácita do parágrafo 2º do 82. Por quê? Porque, vejam, qual o sentido de a própria instituição militar investigar um crime que não será julgado pela Justiça Militar? Então, veja,
Ah, mas a PM vai investigar esse crime e depois remete para a Justiça Comum. Então tá lá, instaura o IPM, vai investigar. O encarregado do inquérito precisa de uma cautelar. Ele vai pedir a cautelar para quem? Para a Justiça Militar ou para a Comum? Começam os problemas. Começam os problemas. Então vejam, o que no meu sentir é a interpretação correta. Crime doloso contra a vida de civil praticado por militar, quem vai investigar? Polícia Civil. A autoridade policial vai presidir o processo penal comum. Isso vai para a Justiça Comum. Como é que eu vou aplicar na parte da persecução penal extrajudicial normas existentes no processo penal militar, depois eu mando para a Justiça Comum, isso vai a júri. Agora aplica as normas do CPP comum? Olha que loucura isso, não entra na minha cabeça. Eu aplico as normas do CPPM para o policial militar lá que está sendo investigado. Terminou a investigação. Se eu for dar a validade jurídica 82, parágrafo 2º, eu envio esses autos para a Justiça Comum. Beleza, agora não aplica mais CPPM não. Aplica agora o quê? Aplica o CPP comum. Peraí, então eu estou na persecução criminal judicial. O promotor quer voltar os autos para a DEPOL. Como é que ele faz? Ele aplica qual código? Olha a loucura disso aqui. É óbvio que essa norma do 82, parágrafo 2º, não foi recepcionada, não é constitucional diante do parágrafo 4º do 125 da Constituição, com a emenda, com redação dada pela emenda 2004, emenda 45. Ok? É na minha opinião, uma obviedade ululante, gritante. Mas na prática, em Minas Gerais, isso tem gerado conflitos de atribuição entre instituição militar e polícia civil. Isso tem gerado conflitos. Professor, na prova, como é que eu resolvo essa questão? Na prova, como é que eu resolvo? Bom, pessoal, a gente tem que ter sabedoria para fazer prova. Porque às vezes a banca examinadora está preocupada com o quê? Em copiar e colar um dispositivo legal, perceba? Se a banca estiver preocupada em copiar e colar um dispositivo legal, é óbvio que você vai dizer que o 82, parágrafo 2º está em vigor, é isso mesmo. Até porque, no meu sentir, resta perigoso adotar um posicionamento de inconstitucionalidade dispositivo numa prova oral para a Polícia Militar, já que a Polícia Militar defende Minas Gerais com unhas e dentes que a atribuição é dela para investigar crime dessa natureza. E aí, vejam, pessoal, vocês sabem, né? Quem me conhece, quem trabalha comigo, eu tenho o maior respeito pela instituição militar. Mas uma coisa é uma coisa, amigos, a atuação formal à parte. Aí é profissional. E aí não dá para, por exemplo, policial militar troca tiro com um criminoso, ok? Matou um criminoso na rua. E aí ele vai, essa ocorrência não é apresentada à Polícia Civil, está errado. Aí a Polícia Militar não apresenta as armas usadas no evento para a perícia da Polícia Civil. Está errado. Por quê? Eu entendo o lado de necessidade de proteção na cabeça dos oficiais, de proteger a tropa. Eu entendo isso. Mas isso é o quê? Descumprir o Código de Processo Penal. E eles se debruçam, batem o pé para dizer que é a regra do 82, parágrafo 2º. É claro que essa é uma interpretação que, na cabeça da instituição militar, ou daqueles que estão ali naquele momento, em comandos de batalhão, etc., vai prestigiar os militares. Porque fica dentro do controle da instituição militar. Mas não me parece essa a solução da Constituição da República quando desvia a competência deste crime formalmente e oficialmente, constitucionalmente, para a Justiça Comum. Não teria nenhum sentido a Justiça Comum julgar um crime militar. Qual é o sentido disso? Nenhum. Não tem o menor sentido jurídico. Então, nós temos aqui que, no meu sentir, esse artigo não foi recepcionado pelo parágrafo 4º do artigo 125 da nossa Constituição da República. Ok? Para por aí, tenha tranquilidade. Para a prova, eu preciso passar na prova.
Eu estou aqui só estimulando o raciocínio jurídico de vocês. Porque não vou ficar aqui só repetindo lei, não. A gente tem que estimular o raciocínio jurídico para que vocês possam voar. E aí, veja, depende na prova. Será que a banca coloca esse dispositivo? No meu sentir, tá? Dispositivo polêmico, e acho que a banca vai evitar polêmicas. Por quê? Ela não quer anular certame, ela não quer anular questão, porque tudo isso dá trabalho para a banca. Pensa você como sendo um examinador. Não, vou colocar uma posição favorável à instituição militar aqui, porque a gente tem que defender, mas isso pode anular uma questão, anular um concurso. Ih, rapaz, vai dar uma confusão danada, hein? Não, deixa aqui no curso de formação aqui, eu digo o que eles têm que fazer e pronto. E faço uma questão aqui que não tem polêmica, que não tem discussão. Por quê? Porque não tem discussão e aí não vai dar problema para a aplicação da prova. Pensou como examinador? Claro que o examinador vai pensar isso. Então, dificilmente eu acho que seria cobrado esse tipo de dispositivo aqui. Pode jogar na tela, que é 82, parágrafo 2º. Mas essa discussão veio à voga a essa época, por quê? Porque, veja, a pergunta era, peraí, eles vão ser remetidos a quem? Esses inquéritos vão ser remetidos à justiça comum. O que eu faço? Eu aplico imediatamente a Lei Processual Penal Militar. Então, os IPMs e os processos em curso foram remetidos à Justiça Comum imediatamente. Por que à época, lá em 96, tanto os inquéritos policiais militares quanto os processos penais militares foram remetidos à Justiça Comum? Por quê? Porque eu apliquei o artigo 5º, imediatidade da aplicação da Lei Processual Penal Militar. E os atos realizados sobre a égide, sob a lógica da lei anterior, que era o CPPM, são mantidos. Os atos estão mantidos, ok? A isso se dá o nome de teoria do isolamento dos atos processuais, né? Isso aqui eu posso chamar de isolamento dos atos. O que é o isolamento dos atos processuais? Eu vou preservar os atos praticados sob a vigência daquela lei e aplico dali para frente a nova lei, a nova modificação de competência, por exemplo, estando preservados os atos anteriores. Maravilha, pessoal, pode voltar para mim. Vamos terminando essa aula. Aqui, discussões interessantes, né? Acaloradas até. É assim que a gente vai raciocinando o direito. A ciência jurídica não tem o menor sentido se não pudermos raciocinar, de entendermos o porquê das coisas. É exatamente esse raciocínio, essa compreensão que vai te salvar e vai levar à aprovação. Maravilha? A gente continua no próximo bloco. Até lá e um grande abraço!